que quis transformar a terra num jardim Éden sem Deus. A verdade é que mesmo diante de todo aquele otimismo, os problemas continuaram. Pelo contrário, mais fome, mais desemprego, mais corrupção, mais escândalos e mais violência. Assim, o Salmos 46 é um cântico a ser entoado. A experiência vivida pelo salmista, escritor destes salmos, e seu povo, leva-o a concluir que deveriam acalmar-se e confiar em Deus. A nossa fé em Deus não depende do que esteja acontecendo em nossas vidas ou no mundo. Pode ter alguma coisa errada acontecendo na nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, que ainda assim sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, louvado seja Deus. Ao olhar para estes salmos, eu sei que vocês já leram estes salmos inúmeras vezes. Ao olhar para estes salmos, vemos que não precisamos nos apavorar ao ponto de perder o equilíbrio. Como temer as coisas se Deus fez as coisas? Como temer o poder da natureza se Deus a criou e está conosco? Como ficar abalado pelo jeito que as coisas andam em nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país ou no mundo, se Deus é soberano em todo o universo? Aleluia, glórias ao nome de Jesus. O profeta Ageu profetizou que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. E o mundo está sendo abalado, nações estão sendo abaladas, mas o profeta disse que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Eu entendo que este reino que não pode ser abalado é o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, ainda que o mundo se abalem, você não pode ficar abalado. Aleluia, louvado seja Deus. Temos uma fonte de segurança que é Deus. Eu vou repetir. Temos uma fonte de segurança que é Deus. Quando vêm as guerras, quando o governo falha, quando a nossa saúde debilita-se, quando as nossas finanças fracassam, quando as catástrofes naturais destroem, quando os nossos amigos nos traem. Estamos ouvindo a poderosa palavra de Deus na voz do pastor Odaí Gomes, da Igreja Deus e Amor, ali da cidade de Vitória, do Espírito Santo. Amado, se você gostar da mensagem, deixa o teu like, não custa nada, não custa tempo e nem dinheiro. Clique no like, nos ajude aqui na plataforma do canal. Continue ouvindo a palavra de Deus. Com todos os avanços na educação, tecnologia e ciência,
não é mais seguro do que era há milhões de anos atrás. Algo pode acontecer a qualquer momento e não há segurança, a menos que nós nos coloquemos nas mãos daquele que detém a eternidade e que está no controle de todas as coisas. Se você estiver nas mãos dele, aí sim você está seguro, amparado e protegido. Aleluia, glória a Deus. A nossa segurança vem da nossa fé em Deus e não de nossas circunstâncias. Dependemos de Deus e precisamos estar cientes de que a nossa confiança não deve ser em coisas, a nossa confiança deve ser nele. Quando olhamos para estes salmos, os Salmos 46, eu vejo aqui 3 situações difíceis. Diga comigo, 3 situações, o que? Difíceis. E vejo 4 condições para enfrentar essas situações difíceis. Diga comigo, 4 condições para enfrentar estas situações. Então, o que é que nós vemos aqui? Qual é o quadro que o salmista, escritor destes salmos, pintava há milhões de anos atrás? Primeira situação difícil que nós vemos aqui, que o salmista fala sobre ela. Primeiro, a natureza em desordem. Diga comigo, a natureza em desordem. Veja o que está dizendo versículos 2 e 3. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Para isto acontecer, a natureza precisa entrar em desordem. E nós temos visto a natureza em desordem. Chegam sempre até nós, através da imprensa, falada e escrita, notícias de grandes catástrofes. Catástrofes naturais que acontecem em todo o mundo, que destrói e arrastam pessoas. O poder da natureza em desordem. O que verificamos é que a cada dia a natureza parece estar menos controlada. Vemos desordens ecológicas e fenômenos naturais anteriormente nunca visto. Isto tem deixado o mundo em triste expectativa. E nós sabemos, não é preciso falar muito sobre isso, porque você já sabe, e eu só quero lembrar, tudo isto é consequência do pecado. É consequência do homem virar as costas para Deus. É consequência das pessoas virarem as costas para Deus e não querer saber de Deus, ou rejeitam as oportunidades que Deus tem dado. Então nós temos contemplado a natureza em desordem. Temos visto que a natureza parece estar cada dia menos controlada. Temos visto desordem ecológica e fenômenos naturais assustando o mundo inteiro.
O salmista está falando sobre isso. Agora, a segunda coisa difícil que o salmista descreve aqui: uma sociedade desestruturada. Diga comigo, uma sociedade desestruturada. Veja o que ele fala no versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Quando ele usa a expressão as nações se embraveceram, os reinos se moveram, eu entendo que ele está falando sobre uma sociedade desestruturada. E nós temos visto que a sociedade não parece estar se estruturando em função de um todo. Temos visto que o egoísmo, a indiferença, o individualismo, a desigualdade, o preconceito, o racismo e etc. cresce desde as pequenas nações até as nações de primeiro mundo. Quando a gente observa o egoísmo crescendo, a indiferença crescendo, a desigualdade crescendo, o individualismo crescendo, o preconceito crescendo, o racismo e etc., a gente começa a observar a sociedade completamente desestruturada. O pecado é um cancro maldito que corrompe a sociedade e seus costumes. A coisa não está fácil. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias de preocupações. A natureza em desordem, a sociedade desestruturada, o egoísmo crescendo, a indiferença crescendo, o individualismo, a desigualdade, o preconceito, o amor se esfriando, o respeito entre as pessoas acabando, evaporando, e a sociedade cada vez mais desestruturada. O salmista já estava falando disso. E a terceira coisa difícil, e o salmista está tocando nisso: o mundo em guerra. Diga comigo, o mundo em guerra. Veja o que ele diz no versículo de número 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Meus irmãos, o que nós estamos vendo atualmente, estamos vendo exatamente isso, o mundo em guerra. Aí você diz, o mundo sempre esteve em guerra, é verdade, mas nós estamos vivendo atualmente exatamente o que vem acontecendo há milhares de anos, mas continuam acontecendo nos dias em que estamos vivendo. Conflitos, segregação, ódio. A luta às vezes começa com vizinhos, com parentes, com colegas de trabalho, dentro de casa, e isto são apenas reflexo desse espírito de guerra que está no mundo inteiro. O mundo está em conflito. O mundo está em desarmonia, o mundo está em pé de guerra. Haja visto as notícias que nós temos recebido recentemente, os nossos irmãos israelenses foram atacados por um grupo de terroristas.
que fez coisas bárbaras, e eles, tendo de revidar para guardar seu território e sua população, aí vem mais uma guerra. O mundo está em conflito, o mundo está em desarmonia. É isso aí, meu querido. Vamos ficando por aqui, amado, para que o vídeo não fique muito longo. Mas se você quiser continuar ouvindo esta mensagem, deixa aqui nos comentários. Pastor, quero ouvir essa mensagem completa. Deus abençoa, fica na paz. Situações há milhares de anos atrás.